Então, você desmancha a classe média assalariada privada e agora, talvez, cada vez mais. Nós somos 11 milhões de funcionários públicos no Brasil. Isso vai mudar dramaticamente se não tiver mudança na própria legislação. Então, você vai perder uma base importante, que é a classe média assalariada. Tem um debate aí, que nem vou entrar no mérito de gente que a classe média é isso e aquilo. Eu não sei se a gente pode ser tão simplista nesse sentido, porque, de fato, o que aconteceu? Nós tivemos, nos anos 2000, geração de 22 milhões de empregos. Tá certo? Empregos que pagam até um salário mínimo e meio. Emprego no setor de serviços. Foi muito importante para a população de baixa renda, para a base da pirâmide social, ascender a um emprego. Tá certo? Agora, na verdade, o Brasil praticamente não gerou emprego de classe média. Então, se eu sou... Bom, se eu fizer... Eu fiz vestibular no século passado. Para mim, entrar numa universidade pública era mais fácil do que meu filho para entrar hoje numa universidade pública. Ainda que tenha aumentado a oferta de vagas, mas, na verdade, você tem ali cotas disso, cotas daquilo. Ou seja, está muito mais difícil os filhos da classe média entrar nas melhores universidades. 2, está muito difícil, e possivelmente nos próximos anos a situação será ainda praticamente impossível, de você gerar empregos de classe média. Bons empregos de classe média. O país não cresce, é difícil. Então, é natural que eu sou de classe média, bom, mas vem cá, meu filho, para entrar na universidade, está mais difícil. Vou ter que entrar numa faculdade particular, ou tenho que fazer cursinho, não sei o quê, vou gastar mais para ele entrar lá. Depois de 4, 5 anos, ele termina a faculdade e que deu emprego. Então, é natural que ele perceba que os de baixo, quando estão ascendidos, como uma ameaça. Acho que tem uma visão assim, meio superficial. A classe média é muito racional, as pessoas ficam olhando as possibilidades que tem, e, nesse sentido, você não reproduz. Por que não reproduz? Porque nós abandonamos o projeto de reindustrialização. O país precisa reindustrializar. Não tem futuro o país se não tiver indústria. Não significa voltar ao Brasil dos anos 80, tá certo? Mas nós temos setores, o setor de defesa, o complexo de fármacos, não é? Por exemplo, que mais? A indústria automobilística. Nós temos setores ainda fundamentais do ponto de vista da indústria brasileira. Se você não tiver uma política de reindustrialização, dificilmente você dá um norte para o país. Os serviços são muito importantes para gerar emprego, mas são serviços, em geral, de baixos salários. O problema dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, entre 2008 a 2016, ele destruiu 5 milhões de empregos industriais que pagam $120 mil por ano. 5 milhões de empregos foram perdidos, que pagam $120 mil por ano. Mas, em compensação, eles geraram 6 milhões de empregos nos serviços, que pagam $22 mil por ano, que é o limite para a pessoa ter acesso ao Stamp Foods, que é o Bolsa Família deles. Então, o que está sendo feito? Você não vai ter crescimento. Então, você rebaixa a legislação trabalhista, né? O que significa dizer que, por exemplo, o desemprego no Brasil possivelmente vai cair. Porque o Brasil vai gerar emprego? Não, é porque o emprego de 8 horas possivelmente se transformará em 2 ou 3 empregos de jornada menor. Você vai fragmentar a jornada de trabalho, o trabalho intermitente, etc. Então, tem mais pessoas que terão emprego, tá certo? Mas de 2 ou 3, 4 horas na semana, cuja renda não será suficiente para sair da condição de pobreza, né? E você perdeu a classe trabalhadora industrial e tem a classe de serviços, que ela é difícil. Não é que ela não tenha a percepção de consciência, o problema é que ela olha as instituições que nós temos e nenhuma delas representa. Pois é, justamente o sindicato não consegue perceber nessa nova classe trabalhadora. Mas, veja, não sei se o problema é que o sindicato é pelego, a diretoria do sindicato, é que, na verdade, não sei se o sindicato presta essa classe trabalhadora. É como se nós estivéssemos no século XIX, quando predominavam os sindicatos de ofício. Os sindicatos de ofício eram os sindicatos aguerridos, que representavam os trabalhadores que tinham maior escolaridade ou tinham ofício. Quando você tem a segunda revolução industrial, a empresa fordista, a grande empresa, com um montão de gente trabalhando lá, aquele sindicato não tem o que dizer para aquela massa de gente. É preciso surgir uma nova instituição. Então, tem essa outra... Os partidos políticos. Os partidos políticos nos representam? Está certo. Mas... Por quê? Porque nós estamos na era digital. Hoje eu não sei se eu quero ter um parlamentar que me represente, porque eu posso diretamente mandar um e-mail, uma mensagem para o próprio presidente da República, para o governador. É um outro cidadão, digamos assim, que não necessariamente precisa terceirizar através da política, porque ele pode ter participação efetiva e direta pelo sistema de comunicação, não é?
Então, pensar o momento atual em 2018, eu vejo o seguinte, eu já começar a dizer o seguinte, eu nem sei se tem eleição ano que vem. Tá certo? Porque nós tivemos um ciclo político que começou em 85 e foi até 2014. O que era esse ciclo político da Nova República? Nesse ciclo político, que estava ali claro, né, que deu estabilidade para os diferentes governos, é que os partidos que eram derrotados aceitavam o resultado. Tem um certame, uma disputa, tá certo? Cada um apresenta, os partidos apresentam seus candidatos, seus programas, não sei o quê, tem um turno, 2 turnos, terminou a eleição, em geral, não se questiona o resultado eleitoral. Tá certo? Isso deu estabilidade, é a experiência mais longeva do Brasil democrático. Nós somos um país sem tradição democrática, vamos deixar bem claro isso. Tá certo? Nós vivemos um período inegável nesse sentido. Agora, um período que também não fez reformas. Se a gente pegar um documento do PMDB, chamado Esperança e Mudança, de 1982, ele tinha vários ali reformas que deveriam ser feitas no Brasil, para sair da ditadura para a democracia. E nós saímos da ditadura sem ter feito nenhuma crítica a ela. Vamos olhar como é que foi feito na Argentina, no Chile, no Uruguai, ou seja, houve ali um exame do que foi o regime autoritário. Houve prisão de generais, de gente que cometeu equívocos, ou será que 21 anos de experiência autoritária não ocorreu nenhum crime, nem nada? Mas nós abandonamos, em nome da transição transada para a construção da democracia no Brasil, nós não fizemos nenhuma crítica aos militares. E a ausência de crítica nos revela hoje a uma parcela dos brasileiros que acham que querem voltar ao regime militar como se lá fosse uma maravilha. Como se fazer a Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói, várias obras públicas fossem feitas sem a presença do Tribunal de Contas, sem da Controladoria Geral da União, sem do Ministério Público, fosse feito sem a corrupção. Tá certo? Então, como nós não fizemos a crítica, nós padecemos de... Mas o fato é que nós tivemos, aí, de 85 a 2014, uma experiência democrática inegável, em que os partidos que perdiam a reeleição passavam 6 meses, 7 meses ali deixando o novo governo assumir e depois fazer a oposição que é necessária fazer em qualquer regime democrático. Acontece que, em 2014, ali demarcou que uma parte dos partidos que perderam a eleição não aceitaram o resultado. Tá certo? É uma coisa parecida que aconteceu depois da experiência democrática de 45 a 64, quando uma parte dos partidos não aceitaram o resultado. Em 64, o golpe de 64, teve apoio de vários democratas, Ulisses Guimarães, Juscelino Kubitschek, entre outros, que apoiaram o golpe como sendo uma possibilidade de você fazer uma sepsia, tá certo? O Brasil tinha problemas, faz sepsia, mas em 65 tem eleição direta para presidente e a gente resolve o país e começa a crescer. Não teve 65. Então, por isso a minha preocupação em relação a 2018. Essa necessidade de você dar a possibilidade do povo se pronunciar sobre as eleições. Porque, ao que parece, nós estamos diante de um receituário que está sendo implementado, que havia sido apresentado em eleições passadas sem ter tido aprovação da população. As pesquisas que são feitas em relação às decisões que estão sendo tomadas, de maneira geral, as pesquisas revelam que a população não está aceitando isso, são contra essas mudanças. Quem da população é a favor da reforma trabalhista? Não tem apoio suficiente, mas ela está sendo feita ao sabor, né, de mudanças institucionais que ocorreram em 2016. Então, essa é a primeira questão. Haverá eleição? Tá certo. Em havendo eleição, eu acho que é fundamental a população ter clareza que projetos estão no horizonte. E talvez essa seja uma das principais dificuldades, que, de maneira geral, os brasileiros estão descrentes, são contra o que está aí, mas não conseguem perceber no horizonte alternativa a isso. Por isso que as pessoas são contra, mas não se mobilizam, porque se mobilizar em cima de quê? E essa talvez é a grande falha dos partidos, tá certo? De não ter propostas concretas sobre o que vão fazer. Então, essa é a questão fundamental, eu acho, na hipótese de nós termos eleições, é que convergência você vai fazer olhando esse tipo de estrutura de sociedade que você tem. É possível construir um projeto diferente a partir dessa estrutura social? Eu acredito que sim. Pesquisas que a gente fez com trabalhadores na periferia das grandes cidades revelam que eles, por exemplo, são contra o Estado. Pô, mas como contra o Estado? O Estado cobra imposto e o serviço que eu tenho não é igual lá no bairro que eu moro ao bairro onde é que moram os bacanas. Então, o que acontece é que uma parte importante do discurso neoliberal, ele se apropria dessa descrença no Estado. Isso não é uma realidade só do Brasil, né? Que
Vamos olhar quem votou no Trump. Uma parte significativa da classe trabalhadora americana votou no Trump. Né? Na França, como é que é? A Le Pen. Tem uma parte importante da classe trabalhadora. Quer dizer, na verdade, não tem muito discurso para esse segmento. Os de baixo, né, sabem que o Estado é fundamental para eles, porque dificilmente eles terão dinheiro para comprar o serviço privado. Só que eles querem um Estado diferente. Certo? Um Estado que tem eficiência do ponto de vista da arrecadação e dos seus serviços. Então, há um problema, eu acho, de linguagem. Eu estava assistindo agora, vou terminar por aqui, para você perguntar, um culto religioso. É impressionante. O pastor começa, ele fala 10 minutos dizendo que religião é podre, que é coisa do Lúcifer, não sei o quê. 10 minutos, na verdade, desconstruindo a política. Depois, dito isso, ele fala 1 hora sobre política, sem dizer que é política. Então, as novas linguagens. Ninguém tem mais interesse em ficar 2 horas ouvindo um discurso político. Tem que ter mais objetividade. A política pode ser feita de outra maneira. As pessoas querem participar, não querem só ouvir. Né? Então, acho que estamos diante de uma grande oportunidade de pensar o novo, porque a reprodução do velho me parece que não dará um horizonte melhor. Fazer a pergunta, doutor Gabriel, desembargador Gabriel Veloso. Alô? É verdade. É verdade. Foi ver demais. Bom, quero primeiro parabenizar os palestrantes pelas excelentes exposições e reflexões que abrem a nossa semana e colocar aqui 2 questões que eu não sei se os palestrantes concordam com as análises feitas acerca da ideia de capitalismo de crise, que é colocada pela autora Naomi Klein e outros, que falam que, na verdade, a crise política como a brasileira foi uma crise que tornou necessária com uma imposição para que fossem feitas as reformas neoliberais mais drásticas que estão sendo feitas no nosso país. Nenhum governo democrático iria lançar uma proposta dessa, porque naturalmente seria rechaçada nas urnas. E quando foi colocada, em raras ocasiões, em várias plataformas, ela foi rechaçada. Então, assim como no Chile, assim como em vários outros países em que foi necessária uma ruptura no modo democrático para que houvesse esse tipo de reforma, foi preciso que houvesse também uma ruptura no Brasil. E o segundo para usar o segundo questionamento que eu tenho para continuar usando a imagem dos 70% dos assalariados que trabalham, vamos dizer, na loja do shopping. E daqueles brasileiros que vão vender a sua própria mão de obra, que vão fazer um MBA para ser tarólogo, por exemplo, e vão atender no consultório de tarologia, ou terapia alternativa, ou outra ocupação qualquer, ou coach, que também não é muito diferente disso. Bem, essas pessoas elas necessitam de alguém que tenha poder aquisitivo, porque quem vai entrar lá na loja do shopping e comprar, hoje em dia, é aquele servidor público, é aquela pessoa da classe média que é assalariada e que pode entrar numa loja do shopping e comprar alguma coisa. A partir do momento em que o dono dessa loja vai ter um custo de mão de obra menor, porque ele vai contratar as pessoas para trabalhar no sábado, 5 horas no sábado, 5 horas no domingo, e ficar só com balcões durante a semana, ele diminui o custo da mão de obra. Mas será que ele vai conseguir ter mercado consumidor que faça com que o negócio se torne viável? E, nesse sentido, a reforma, o que é que se pode imaginar como o reflexo para esse empresário e para esse assalariado do setor de serviços? Obrigado, doutor Gabriel, pela pergunta. Bom, eu vou começar a resposta. Quer dizer, eu concordo completamente na primeira parte sobre o fato de que temos que ligar completamente a crise política atual do Brasil com um contexto mundial de reestruturação do capitalismo e de reestruturação da divisão internacional do trabalho também. Eu acho que o que a gente pode ver, mas
o professor Marx Postman estudou isso muito mais profundamente do que eu, é que nos anos 2000, digamos assim, a gente fez crescer no Brasil, né, por causa de vários fatores, né, um mercado consumidor muito importante. Uma parte da população que não tinha nenhum acesso a bens chegou a comprar, planejar, né, e adquirir bens, né, para elas de maneira regular. Isto é, com agora mais de uma década, né, dessa história, eu acho que a gente pode dizer agora que o Brasil ia se tornar, dentro da divisão internacional do trabalho, se a gente continuasse durante 20 anos neste movimento, o Brasil ia se tornar um país consumidor dentro da divisão internacional do trabalho, e não um país exportador de matéria-prima, né? A gente viu já, o professor Postman mostrou também os gráficos, que o país não aposta na industrialização e, então, não aposta numa mão de obra barata que justificaria que se possam instalar fábricas no Brasil, como se fez na China, por exemplo, né? A China tem interesse em manter a sua mão de obra muito baixa, né, para poder sustentar, né, esse papel que ela tem na divisão internacional do trabalho de ser a fábrica do mundo. O Brasil não tem essa pretensão, né, nem no projeto nacional, nem pelos empresários que estão investindo, sejam de fora, sejam dentro do país. E o Brasil, eu acho que, a partir desta crise política, voltou a... que temos que relacionar também com uma agressão financeira muito forte, né? A subida do dólar extraordinária, que colocou, digamos assim, o Brasil no seu devido lugar, né? Isto é, vocês não podem comprar mais nossos produtos, esses produtos são reservados a uma certa elite dos países europeus, norte-americanos e asiáticos, né? E vocês têm que fazer o papel que vocês têm, que a Divisão Internacional do Trabalho decidiu para vocês, que é exportar matérias-primas. Então, por isso que a Petrobras vai ser vendida, por isso que o minério continua sendo extraído, e, na realidade, não precisa de uma mão de obra muito qualificada para fazer tudo isso, né? Ou já tem essa mão de obra qualificada, a sua reprodução não é um problema educacional grande para o Brasil. Então, o Brasil está se readequando ao papel que o sistema internacional impôs para ele, né? Apesar de ter tido, durante 10 anos, a esperança de crescer a ponto de virar um país do primeiro mundo, né? Isso é a primeira coisa. O Immanuel Wallerstein mostra isso muito bem em um livro que eu recomendo para todo mundo, que é o Capitalismo Histórico e Civilização Capitalista, onde ele mostra nos 2 ensaios justamente como que se organiza, né, esse sistema-mundo, como ele diz. Em relação à sua segunda pergunta, é claro que, como falou o professor na sua fala, o trabalhador mudou. Não é o trabalhador assalariado, com trabalho fixo, carteira assinada justamente da CLT, é o empresário de si, é o precariado, como diria Rui Braga. E é claro que as normas jurídicas têm que se adequar também a esse novo, né, essa nova estruturação social e esse novo papel do trabalhador brasileiro na ordem internacional do trabalho, na divisão internacional do trabalho. A gente vê que, apesar de ter uma certa contradição de sempre abaixar o custo do trabalho, pode ser um risco para o mercado interno, na realidade, o mercado interno pode se sustentar, como sempre se sustentou, com 10% da população consumindo. O mercado interno não precisa do mercado interno brasileiro para se desenvolver, porque justamente ele não é um projeto de reindustrialização.
A gente vê a desindustrialização que aconteceu, né? Então, se a gente se especializa no Brasil em ser apenas um país exportador de matérias-primas, apenas a gente tem que manter um mínimo de uma população que tem alto padrão de compra para poder manter os serviços que dão, né, empregos baratos, mal pagos, à maioria da população. Né? Para que não haja revolução, para simplificar, para que não haja uma reação popular, para dar esse salário mínimo que, por ser mínimo, fica que todo mundo vá do trabalho até casa sem fazer muita pergunta cada dia. Eu acho que, realmente, eu concordo com o senhor, eu acho que a gente tem que ver essa crise política e a situação atual do Brasil no contexto internacional e ler o que isso significa em termos de projetos nacionais, que agora ficaram completamente deturpados, né? O projeto nacional de inclusão, de formação, como a gente tem na Europa, nos Estados Unidos até um pouco menos do que isso, mas na Europa a gente tem o projeto de uma única classe média, né? Isso é um projeto civilizador ainda forte na Europa. Esse projeto civilizador tinha a sua tradução política durante mais de 10 anos no Brasil e não tem mais. Quer dizer, a tradução política agora do projeto nacional é justamente a venda de matérias-primas de todos os recursos nacionais para o exterior, para quem comprar, né? Eu acho que é isso que é a novidade, digamos assim. Só pegar uma carona para mostrar esse gráfico aqui. O economista gosta muito de gráfico, não necessariamente é fácil de entender, mas aqui tem uma série que relaciona o custo do trabalho em dólar na indústria do Brasil em relação à China. Esse dado é gerado pelo Bureau Labor Estatístico do Ministério do Trabalho dos Estados Unidos. Então, você vai praticamente até 2012, entre 2002 e 2012, o custo do trabalho na China equivalia a menos de 1/3 do custo do trabalho no Brasil. Tá? E isso que justificava muitos empresários dizer, olha, é difícil competir com os chineses, porque eles produzem lá, a mão de obra é muito barata, não sei o quê, não sei o quê. Bom, o fato é que no ano 2016, o custo do trabalho na China já está 12% maior que o do Brasil. Tá? Da China. Aí tem um outro dado aqui, que é o custo do trabalho do Brasil em relação ao custo do trabalho horário em dólar nos Estados Unidos. Então, nós tivemos, de 2002, o custo do trabalho no Brasil em relação ao custo do trabalho nos Estados Unidos, foi aumentando, ele era 11% apenas do custo do trabalho nos Estados Unidos em 2003, e chegou a ser 33% do custo do trabalho chinês em 2011, 2012. E ele vem caindo desde lá, né? O último dado que tem em 2015, o custo do trabalho brasileiro representa 21% do custo do trabalho dos Estados Unidos. Então, a trajetória é essa, é você ter uma redução muito grande do custo do trabalho para que o Brasil possa ser competitivo na sua vocação, que é a produção de bens primários, não é? Agora, a pergunta é importante, quer dizer, qual a demanda, quer dizer, onde é que vai sair a demanda para alimentar os empregos e serviços? Dependerá de saber que tipo de empregos e serviços nós vamos ter, né? Possivelmente serão cada vez mais os serviços, empregos serviçais. Tá certo? Por exemplo, se nós pegarmos hoje a ocupação nas atividades de segurança pública e privada, somarmos as Forças Armadas, as polícias militares dos estados, as polícias metropolitanas das cidades, né, a Força Nacional, junto com toda a ocupação de segurança privada, né, nós temos quase 3 milhões de pessoas envolvidas com segurança no Brasil. E nós temos 3 milhões e 100 mil trabalhadores no setor da construção civil. Então, a segurança já está equivalendo praticamente aos empregos da construção civil, né? Então, eu acho que essa é um pouco a realidade dos empregos e serviços. Que tipo de serviço? A renda dos mais altos, das rendas mais altas. E não necessariamente os serviços vinculados à produção, aos serviços de logística, distribuição, que seriam aqueles serviços vinculados a uma atividade produtiva, como é o caso da indústria. Boa tarde, professores. Está ouvindo? Está para ouvir? Estou.
Em 2013, um economista francês, Thomas Piketty, publicou o livro que virou, entre aspas, um best-seller, que é O Capitalismo no Século XXI. E na introdução, ele já coloca que uma das principais descobertas do estudo dele é que quando o capital aumenta e o crescimento econômico diminui, a desigualdade tende a aumentar. A minha pergunta é bem objetiva e relacionada à reforma trabalhista, que é o que está me interessando no momento. Será que essa reforma trabalhista ela iria voltar a aumentar o crescimento e diminuir a desigualdade, ou tudo indica que, pela precarização de algumas coisas, esse crescimento não vai ocorrer e, ao invés da desigualdade social diminuir, ela vai ainda mais... Ela já é alta. Piketty já diz que nós já estamos em dados parecidos com anteriores à Primeira Guerra Mundial. Então, como é que ficaria essa desigualdade social para os professores, na visão de Piketty, nesse estudo que ele coloca essa fórmula em que, quando o crescimento econômico diminui, há uma tendência da desigualdade aumentar. Independentemente de concordarem ou não com as visões dele, é mais esse o cerne da minha pergunta, assim, bem objetiva. Muito obrigada e parabéns aos palestrantes. Obrigado pela pergunta. Ela permite ir mais fundo e respondendo ainda mais a pergunta do Dr. Gabriel. O capitalismo ele funciona pela alternância de dois movimentos, que justamente garante que ele possa recuperar o seu fôlego, né? Que é de expansão e depois concentração, expansão, concentração, expansão, concentração, né? Então, ele tem que distribuir para poder criar mercados e criar demandas, e depois reconcentrar para poder reestruturar o capitalismo.